Sejam muito bem-vindos ao podcast Imigrantes que Inspiram. Aqui contaremos histórias de quem encarou esse desafio para desbravar o mundo e que hoje inspiram outras pessoas com suas histórias. Meu nome é Elora, sou host desse podcast, sou médica, terapeuta e também imigrante. E te convido a embarcar comigo nessa jornada onde vamos conversar sobre adaptação, transformação, frustrações e conquistas. Vamos juntos nessa? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Imigrantes que Inspiram. Hoje eu estou aqui, não é só uma amiga, porque também é minha amiga, mas é minha caçulinha, a minha irmã mais nova, que está em Portugal. Então eu gostaria que você se apresentasse, Ana, para todo mundo. Eu pensei que eu já ia, olá, doutora Elora, tudo bem? Mas de fato, Ah, aqui a gente tem uma relação mais de irmã, que a gente minha irmã mais velha. Meu nome é Ania, eu tenho 21 anos, estou morando em Portugal sozinha há 2 anos. E é isso, acredito que é isso, né? Fala de onde você é, o que você fazia lá, conta um pouquinho. Olha só, eu sou de Taubaté também, assim como minha irmã. Nascida em Caçapava, mas eu cresci em Taubaté. E eu estudo psicologia aqui, eu já estudei 1 ano no Brasil, e aí eu vim para cá e aqui eu também estudo. Além disso, fazem 5 anos que eu trabalho como professora de inglês, estava falando pensar, mas 5 anos já, olha só. Meu E Deus. aqui eu, graças a Deus, consegui ir para essa área também, então eu estou trabalhando com aula de inglês nesses 2 anos que eu estou aqui, e é realmente muito interessante, muito bom estar aqui. Aqui em Portugal eu moro no interior, mas, assim, é um interior gourmet, porque eu moro na capital do Algarve. A gente é uma cidade, assim, pequena para os tamanhos de cidade que a gente está acostumado no Brasil, mas para aqui para Portugal é uma baita cidade, então é muito bom. Então vamos entender essa jornada toda aí. Quando que surgiu ou veio no seu coração esse sonho de ir para fora? De ir para fora, morar fora do país, acabou que eu sempre quis. Assim que eu entendi que era possível você pegar suas coisas e morar em outro lugar, eu sempre tive essa vontade. Mas eu nunca pensei em Portugal. Portugal não estava assim, nem para falar que estava no fim da lista, nem estava em nenhuma lista. Eu estava fazendo faculdade no Brasil, estava fazendo. Eu me formei no ensino médio em 2020 e eu comecei em 2021 a faculdade. Quando eu estava no fim do segundo semestre, em oração, eu senti de Deus que era para eu vir para Portugal. Na hora eu pensei, como assim, gente? Como assim? Como assim? Como assim? Comecei a orar cada vez mais e eu só me vinha confirmação. E é aquele negócio muito doido. As pessoas iam orar por mim na igreja, em igreja que eu ia visitar, e todo mundo me falava de Portugal. E eu ficava, gente, da onde? E eu comecei a orar mais sobre isso. O Senhor foi direcionando meu coração. Eu falei esse sim para essa possibilidade de vir para Portugal. Acredito que foi em dezembro de 2021, isso. E eu falei, Senhor, eu topo, não sei como, mas eu topo. E aí eu comecei a procurar mais como que isso seria possível, o que eu podia fazer. Então eu fui e encontrei a minha faculdade, que estava com as matrículas abertas. Então eu fiz E tudo, corri quanto, e atrás. quanto tempo foi mais ou menos assim quando veio essa possibilidade em sua oração até você aceitar que você iria para Portugal? Quanto tempo? Você lembra mais ou menos? Olha, a primeira vez que surgiu assim em oração a palavra Portugal, eu acho que foi, não sei, coisa de agosto, setembro. Eu lembro que eu ainda pensei, gente, mas eu tô fazendo faculdade, o que eu vou fazer com a minha faculdade? Eu estudava em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, né? Ainda era o restinho da pandemia, então eu tava começando a ver casa lá. E me veio a primeira vez isso. Então foi de setembro até dezembro. Dezembro eu falei, tá, entendi, o Portugal ali, vamos nós e vamos com tudo. Mas foi pouco tempo, confesso. Até eu chegar em Portugal já foi um pouquinho mais de tempo. Que aí Sim. eu Então, mas aí vamos voltar. Daí você estava lá vendo, você viu a faculdade, essa faculdade que estava com matrículas abertas. Você que fez toda a pesquisa, você fez tudo por conta, como é que foi esse processo? foi. Tô lembrando de uma coisa. Eu fui atrás de alguma agência para me ajudar porque eu não sabia nada, nada de nada. Eu só sabia comprar passagem, eu não sabia que documento eu precisava, eu não sabia por onde começar, eu não sabia nada. E aí eu fui até uma agência, inclusive uma conhecida nossa, e eu fui até lá, a gente fez uma conversa, assim, uma entrevista, tudo que eu esperava, tudo que eu queria. E quando eu recebi o orçamento dessa agência de uma outra, eu falei, sem chance, isso é muito fora da minha realidade.
muito fora mesmo. Então, eu fui com cara e coragem e comecei a ver tudo sozinha. Comecei a pesquisar, assistir vídeos, seguir Instagram, a procurar gente. Eu não conhecia ninguém que tinha ido morar em Portugal. Até eu chegar aqui, eu realmente não conhecia ninguém. Então, eu fui fazendo muita pesquisa assim por conta e fui encontrando bastante informação. Na internet tem bastante coisa útil, mas foi um processo um pouquinho longo nisso. E quais foram assim as principais burocracias difíceis assim que você encontrou para fazer todo esse processo? Olha, difícil, eu acho que não é a palavra, eu acho que chata é uma palavra melhor, porque assim, não é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças, só que é uma coisa com muita minúcia que você tem que ler muitas vezes. Então, assim, o processo foi para eu pedir o visto para vir para Portugal. Você pode chegar em Portugal sem visto, inclusive muitos imigrantes começam a sua jornada assim, você chega aqui e aqui você pede para ficar. Agora está tendo algumas alterações de lei, mas até o ano passado era bem tranquilo assim. Mas, por conta da faculdade, eu queria já ir com todos os documentos certos. Então, a primeira coisa que você faz é fazer a candidatura na faculdade. Então, você paga uma taxa, você envia suas notas do Enem, você envia os documentos que eles pedem. Se a sua candidatura for aceita, você recebe esse comprovante e aí você vai atrás da documentação do visto. Então, isso é interessante, porque diferente do Brasil, né, que a gente tem vestibular, eles aceitam a nota de Enem e faz uma aplicação, né? Então, eles vão aceitar ou não a sua candidatura. Sim, sim. Eu acredito que isso varia bastante de país para país. O Brasil, por fazer parte da CPLP, que são os países falantes de língua portuguesa, ele tem muitas facilitações nessa questão de burocracia aqui em Portugal. Ainda assim é chato e ainda assim é difícil, mas coisas do tipo a candidatura na faculdade são mais tranquilas. Justamente porque através disso é esperar. Você envia, você espera, você E quanto tempo demorou essa espera aí de você enviar tudo e ter a aprovação? Olha, eu acredito que eu tenha enviado. Irmã, agora você me pegou. que, que eu tenha enviado no fim de dezembro. Eu recebi a resposta, talvez, no começo de fevereiro. Foi, acredito que sim. Uns 2, 3 meses, mais ou menos. Sim. Mas é porque o período de candidaturas ele fica aberto por um intervalo de tempo. Então, enquanto está aberto, qualquer pessoa pode entrar, pode se candidatar e direitos iguais para todos, até chegar esse momento mesmo de ter a resposta. Entendi. E daí você foi aprovada, e daí depois dessa aprovação que você deu entrada no visto? Isso. E aí o visto ele é feito por uma terceirizada lá no Brasil, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas você entra em contato com essa empresa e aí você pode ou realmente fazer tudo, pelo menos em São Paulo isso, ou você pode enviar tudo pelo correio, tudo bem certificado, bem lacrado, ou você marca uma entrevista lá onde você entrega todos os documentos. Nesses documentos você coisa do tipo certidão de nascimento, certificação de vacina, tudo isso, mas também um comprovativo de que você consegue sustentar os seus estudos, então financeiramente. Então, assim, você pode, por exemplo, escolher um patrocinador, isso pode ser alguém de sua família, pode ser uma empresa, pode ser o que for, como você também pode mostrar que você tem uma quantia X de dinheiro e que isso vai sustentar o seu período letivo. Mas é só mostrar, tipo assim, fazer uma carta, mostrar quanto tem, não precisa ser conta bloqueada, nada disso, né? Olha, do patrocinador você tem que mostrar eu acho que são os 2 últimos, não tenho certeza, no meu ano, não sei. Você tem que mostrar a parte do imposto de renda. E esse patrocinador tem que assinar que ele está assim, tem que ser certificado em cartório e tudo mais. Mas não fica conta bloqueada, nem isso. E nem se fosse sua, por exemplo, você mostrar a sua conta, aí não é conta bloqueada também. Acredito que não. Nunca ouvi falar disso entre os meus amigos que fizeram. Entendi. Não, eu tô perguntando isso porque normalmente na Alemanha precisa dessa conta, porque é uma conta que bloqueia e aí vai tirando um pouquinho só por mês, sabe? É meio que pra garantir que você vai ter o dinheiro até o final do curso. Não, a Alemanha me parece um pouco mais burocrática que Portugal. Talvez. Então, e aí como é que foi, assim, pra esse período, assim, de você arrumar suas malas, ir pra lá, como foi?
Foi muito interessante, assim, porque acabou que eu já estava, vou colocar aqui entre aspas, já com a vida feita se eu ficasse no Brasil. Eu já tinha uma faculdade, eu já tinha estabilidade, eu já tinha um campo de trabalho, eu já tinha muito para onde ir ali. Tinha acabado de começar a namorar. Não, não foi, irmã. Olha só. Eu vou te contar como é que foi isso ainda, porque eu fiz a matrícula, terminei tudo, já estava tudo certo em fevereiro, né? E eu conheci Uhum. o digníssimo Guilherme no fim de março. Então, quando a gente se conheceu, eu já estava com tudo certo, já estava vendo passagem para poder vir para cá. E isso é surpreendente, pessoas que estão ouvindo, porque ele também estava para vir para Portugal e eu não sabia. Então, a gente se conheceu, a gente ficou amigo, e no meio de uma conversa, assim, no grupo de pessoas, ele vira e fala: Não, porque quando eu chegar em Lisboa, eu quero fazer tal coisa. E eu já com a minha passagem, como assim, esse homem do mundo vai para Lisboa? Meu Deus do céu. E aí, então teve isso também, mas foi muito interessante. Para mim foi um processo de, vou colocar aqui, de queimar as carroças, de largar o barco no cais, de todas as possibilidades que eu podia seguir a partir dali, eu entender que o Senhor me chamou para outra coisa. Então, Uhum. eu parei oficialmente, o meu semestre na faculdade acabou ali no começo do ano. Por ser uma universidade pública, os semestres eram meio perdidos, assim. Então, eu acabei, quando acabou o semestre, eu já estava com tudo certo para ir para outra faculdade, já acertei a transferência na universidade, aliás, só falei que eu ia trancar e tudo mais. E eu utilizei esse ano que eu fiquei, porque isso foi comecinho de fevereiro, e eu só fui dia 7 de setembro desse ano. Então, eu fiquei todo esse período ali, vivenciando várias coisas com Deus, com os meus amigos, com a minha família. Então, aproveitando essas oportunidades, conheci o Guilherme, comecei a namorar com o Guilherme, então a gente passou a planejar também muitas coisas juntos. Uhum. Então, foi um processo, para mim, de uma espera não, quase que nostálgica. Eu sei que eu vou embora, então tudo Uhum. o azul é mais Foi azul. aproveitando cada detalhezinho, assim, né? Os 18 milhões de cafés de despedida e de churrasco de despedida. Eu adoro essa fase. Acho que isso é de família. Não é? Não, eu já tive 500, foi muito disso. E aí, toda vez que eu via alguém, era aquilo. Eu não sabia quando eu ia poder voltar para o Brasil. Eu fui visitar o Brasil nesse ano. Então, foi 1 ano e 8 meses que eu fui para lá. 9 meses, aliás. Então, eu passei esse tempo sem ver ninguém, sem estar ali. Então, esse ano que eu fiquei esperando foi mesmo para discernir melhor sobre esse tempo também. O que Uhum. significava para mim estar vindo para Portugal? O que o Senhor queria de mim nesse tempo? Então, como eu vim diante de uma palavra de Deus, para mim era muito importante que isso não se perdesse. É muito fácil quando a gente chega em outro país brilhar os olhos assim para uma coisa Sim. diferenciada. Uhum. É uma coisa que eu vejo muita amizade se perdendo, muito relacionamento ficando complicado, muita família brigando, porque você chega num lugar novo e tudo é diferente. Tem coisa Uhum. que brilha os olhos e tem coisa que parece que vai destruir você, na mesma medida que brilha os olhos. É muito Então, intenso, né? Eu sempre falo isso, assim, a vida de imigrante, ela é muito intensa, pro bom e pro ruim, entendeu? com certeza, É, com é certeza. muito intenso. E aí, você chegou, aliás, você foi em setembro? Foi setembro, Isso, né? você tem. Uhum. Setembro de 2022. A gente foi quase junto, né, na época, assim, a gente Lembra que na saiu. minha despedida a gente estava, ai, a despedida da Elora também, que lindo. Você foi no comecinho de setembro, foi mais pro final, alguma coisa assim. Foi? E aí você chegou aí, como é que foi essa chegada? Você já foi direto, você já tinha casa para ficar? Conta esses lances aí. Ai, você fala de casa, isso é top sensível, gente, alerta gatilho. Porque, assim, casa em Portugal é uma história. Mas, tudo bem, eu cheguei, como eu falei, eu não conhecia ninguém mesmo. Mas, eu conheci o Guilherme tem uma tia que mora em Portugal. Então, logo que eu cheguei, quem foi me buscar no aeroporto foram esse casal, a tia do Gui e o tio do Gui. E eles são pastores também numa igreja lá de Lisboa. Então, eu cheguei uma quinta-feira lá em Lisboa, e Lisboa fica umas 2 horas e meia, 3 horas de onde eu moro, dependendo de como você vem. E eu fiquei lá durante o fim de semana, fiquei uns dias lá, participei da missão social na igreja, participei do culto.
E aí eu vim para Faro. Aqui em Faro, logo que eu cheguei, eu fiquei na residência universitária. Então, foi também uma experiência. Eu estava ali dividindo o quarto com uma menina e dividindo o apartamento com 14 meninas. Uau. 14 é bastante, gente. E você já tinha acertado lá, quando estava no Brasil ainda, né? Que você ia ficar nesse lugar. Residência universitária, assim, através da minha universidade, aqui são acho que 6 prédios, não sei, que tem convênio com a universidade, então você pode se candidatar no seu primeiro ano a ficar ali. Então é um preço mais acessível e pronto, tem ali essa facilidade logo que você chega. Mas, como boa imigrante, eu não fiquei nessa casa muito tempo, então eu saí antes do ano acabar. Então eu saí, acho que em dezembro, Natal, eu já estava em outra casa. Eu e essa minha amiga, que eu nunca tinha conhecido ela, a gente passou a morar junto ali na residência e a gente mudou de casa também morando junto. E a gente foi atrás de casa, a gente passou a procurar as coisas. E aqui em Portugal, eu já não estou mais morando nessa casa, mas eu já estou na minha 4ª casa. Então, em 2 anos, essa é a minha 4ª casa. E cada casa tem suas felicidades e tem suas dificuldades. Isso sempre. Eu sempre dividi casa com todo mundo, assim, com várias pessoas. A primeira foi com 14, a segunda com 6, foi diminuindo. A terceira com 1, e agora mora um casal e eu na casa. Então, que maravilha. eu estou Tá feliz. ficando, não, mas tá evoluindo, né? Tá ficando assim, com mais cara de casa também, né? Porque eu acho que tem essa questão também, né? De você, às vezes, chegou de estar numa república ou de estar num lugar dividindo casa, você não sente que é sua casa. E aí é a parte ruim. Não, e como é que foi começar o curso? Olha, no comecinho foi terrível, porque eu não entendia absolutamente nada que as pessoas falavam. E eu ficava pensando, o que eu fiz com a minha vida, que eu vim para um país que eu não falo a língua. Falaram que era português, gente, não estou entendendo nada. Acho que os primeiros 2 meses, 3 meses, eu tinha muita dificuldade com sotaque português. Tem sotaque daqui de dentro do país que é mais tranquilo de entender. Por exemplo, eu acho o sotaque ali da região de Lisboa, Cascais, tranquilo de entender. Agora, mais para o sul ou das ilhas, a pessoa falava comigo e eu ficava, gente do céu, que língua é essa? Socorro. Podia estar olhando para mim e falando meu nome, eu não ia entender. Então, no comecinho, foi muito difícil a adaptação. Eu tive bastante dificuldade disso, de entender o ritmo. A questão de como a cobrança funciona totalmente diferente de faculdade para faculdade. Isso mesmo dentro do Brasil, mas de um país para o outro é diferente. E é coisa boba até de não ter as normas ABNT, é outro tipo de norma para escrever um curso. É muito difícil você parar e não, peraí, deixa eu tirar do automático, deixa eu fazer de outro ritmo, de outro jeito, outras exigências. Então, no começo foi difícil. Eu não quis puxar nenhuma disciplina da minha faculdade no Brasil e eu sou muito grata a Deus que eu não fiz isso. Mas você poderia fazer isso? Poderia, mas sem certeza. O que eu teria que fazer é emitir um documento pago na faculdade, apostilar esse documento, enviar esse documento para Portugal, onde a universidade analisaria se eles querem ou não. Nossa, é mais fácil fazer mesmo. É uma dor de cabeça mesmo. Obviamente, tipo assim, isso já economizaria um pouquinho de tempo, um pouquinho de dinheiro ali, mas as disciplinas foram ensinadas de maneira muito diferente. Até a questão, assim, de abordagem dos professores, jeito de ensinar, o que ensina. Então, como foi muito diferente, para mim foi ótimo eu não ter puxado essas disciplinas. E aí eu fiz. São 6 cadeiras, né, 6 disciplinas por semestre. Então, a gente, na minha faculdade, psicologia, né, que é o que eu estudo aqui, é um curso integral. Então, não são direto, mas tem aula de manhã, aula à tarde. Mas, pela graça do Senhor, eu sempre tenho um dia livre na semana. Então, para poder organizar minha vida, estudar, arrumar casa, tudo isso. Então, é mais tranquilo. Mas foi bom. É interessante isso também, assim, porque independente do lugar que você quer ir, eu já sempre falo isso, estuda o lugar que você quer ir, para você ver como que funciona, né? Mas a maioria dos outros países fora do Brasil, assim, vou dizer Europa, que é onde eu conheço um pouquinho mais, e aqui, Estados Unidos, Canadá também, o esquema de faculdade é diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Tanto em questão de matérias,
né? Como funciona a grade, se é você que escolhe, alguns ainda é você que escolhe, outras não é, mas a grade é diferente. E também, por exemplo, não é 4 anos, 5 anos corrido da psicologia e você sai sendo psicólogo podendo atender. Como é que funciona isso na psicologia aí, Ania? Olha, primeiro eu preciso dizer que eu devia ter seguido esse seu conselho de estudar mais sobre o país antigo, porque eu não fiz isso. Esse ano que eu fiquei à toa no Brasil, eu só usei para aproveitar minha vida mesmo. Então eu não sabia de nada. Eu cheguei aqui e sofri um pouco. Se eu tivesse estudado, se eu tivesse parado para respirar um pouco, entendido melhor, talvez eu teria batido menos a cabeça. Mas, como funciona aqui? Depende realmente do curso. Cursos diferentes, têm políticas diferentes, mas psicologia funciona da seguinte forma. A gente tem os 3 anos de licenciatura. E logo que você se forma da sua licenciatura, você não faz nada. Você faz a sua matrícula no mestrado. Porque para você poder tirar a sua carteirinha de psicólogo, para você poder se inscrever na ordem de psicólogos, você precisa de um mestrado. Então, muitas faculdades, elas já vão ter o que a gente vai chamar de mestrado integrado. Então, você nem sai, você nem se preocupa em se candidatar, em fazer matrícula e nada, você já está inscrito ali. A minha faculdade aqui, que é a Universidade do Algarve, ela, que eu saiba, não tem isso de mestrado integrado, mas de qualquer forma, se tivesse, eu não ia querer na mesma. Então, assim, a universidade é muito boa, eu gosto bastante. Eu gosto muito mesmo da maneira com que a psicologia funciona aqui dentro da universidade, mas eu quero vivenciar, morar em outros lugares, experimentar outras coisas também. Mas, assim, tem essa ideia de que você precisa da licenciatura e do mestrado para você poder trabalhar. E aqui, como funcionam as disciplinas? Você tem as disciplinas obrigatórias e você tem uma opcional por semestre. Isso é bem parecido com como era a minha faculdade. Mas você escolhe ou eles já te dão a grade pronta? Então, você pode escolher fazer uma matrícula parcial ou uma matrícula total. Então, a matrícula ali inteira, como eu faço, você estuda todas as 6 disciplinas naquele semestre, você escolhe a sua opcional, maravilha. Agora, se você opta por uma matrícula parcial, o que acontece é que você pode escolher as disciplinas que você faz menos disciplinas por semestre. Então, e isso, na prática, né, na vida do imigrante que trabalha, é uma maravilha, porque você pode escolher menos disciplinas, você pode trabalhar mais, o que vai diferenciar é que você vai ficar mais tempo estudando, você vai ficar mais tempo fazendo faculdade. E aí depois... E entrando nesse assunto maravilhoso de trabalho do imigrante, como que funciona aí em Portugal? O estudante pode trabalhar? Se sim, quantas horas? Como é que é isso? Então, essa questão de hora, que eu saiba, varia um pouco. Depende da autorização que você recebeu. A minha autorização, que está lá guardada, depois eu mostro, a minha autorização, ela permite realmente você trabalhar quanto tempo você quiser. E isso também tem a ver com o fato de que o meu curso, as disciplinas, elas não são, você não precisa estar lá na faculdade. Você pode escolher ser avaliado como você quiser, seja para avaliação contínua, onde você faz parte das aulas, faz as atividades, ou só por exame. Então, existe... não tem obrigatoriedade de presença? No meu curso, não. Em muitos outros cursos da minha universidade, sim, mas no meu curso, não, graças a Deus. Então, eu tenho a permissão de trabalhar quanto tempo eu achar necessário, preciso. Nossa. É bem menos burocrático. Que, de certa forma, é uma benção, mas também um estudante realmente trabalhar full time é difícil, no sentido de dar conta, né, das matérias, estudar de verdade. Quem quer estudar de verdade é difícil. Mas, enfim, é uma benção às vezes também. E como é que foi essa história de trabalho? Você conseguiu trabalho logo de cara? Enfim, você queria já trabalhar quando você foi? Como que foi esse processo de busca de emprego e tudo? Então, respira fundo e vai. Tô nervosa. Logo que eu cheguei dia 10 de setembro, né, que eu passei um dia em Lisboa, 11 de setembro, algo do tipo. E eu cheguei, fui para a residência e já comecei a olhar para perto ali de onde eu morava para ver se tinha algum trabalho. Era meu interesse trabalhar part-time, então 5 horinhas ali por dia. Desde que eu cheguei, se eu pudesse ter trabalhado desde o primeiro dia, eu trabalharia. Só que
A cidade que eu moro é uma cidade bem interessante, porque no verão ela enche de gente, ela enche de trabalho, mas no inverno ela dá uma morrida, parece que não tem muita gente, não tem muita coisa. E eu cheguei nessa virada. Então eu procurei bastante trabalho, demorei para encontrar um. Eu trabalhei pouquíssimo tempo numa padaria e foi terrível, honestamente, foi terrível. Eles não queriam me pagar. E aí, por conta de ser, assim, não muito bem regulamentada essa questão de trabalho, para o pessoal que acaba de chegar, meu documento, eu cheguei em setembro, meu documento chegou em, acredito que fevereiro. Então, eu tinha meu visto, mas eu ainda não tinha mesmo a minha autorização de residência. Então, Uhum. porque não é tão regulamentado, não é tão burocrático, às vezes o pessoal dá uma abusadinha, assim, do pobre do imigrante. Então, eu trabalhei um tempinho ali, trabalhei um tempo em restaurante, aqui o pessoal fala restauração, foi uma experiência, é isso, bem interessante, muito aprendizado. Foi, realmente me deixou mais experiente. E assim que eu fui, eu já fui trabalhar para minha área. Então, eu comecei a trabalhar numa escola de inglês no fim de janeiro, comecinho de fevereiro. Então, eu comecei dia 28 de janeiro, acabei de lembrar. Então, eu cheguei em setembro, trabalhei um pouco fora da minha área nesse comecinho, e assim que eu pude, eu já fui para minha área. Então, foi muito bom, porque aí já era outra rotina de trabalho totalmente diferente. E eu gosto muito, eu tenho um apelo muito grande pelo que eu faço, então, para mim, eu fico muito feliz que eu pude trabalhar com isso aqui também. Uhum. Então, eu trabalhei nessa escola até a escola fechar, que foi em abril desse ano. Então, eu fiquei trabalhando bastante tempo com eles. E quando a escola fechou, eu comecei, já estava construindo isso um pouquinho antes, e eu comecei a assumir os alunos na aula particular. Então, como a minha área favorita de atuação, além assim da alfabetização clássica ali, ensinar o básico no básico, é a parte de conversação. Trabalhando fora da escola, eu consegui afunilar isso mais para o meu público. Então, assim, eu Uhum. consegui escolher mais a dedo os meus alunos, sabe? Então, isso também é muito bom. E tem horas abertas, vagas aí para os novos alunos? Olha, tem, mas tem poucas, viu? Vou dizer. Isso também, graças a Deus, eu comecei a dar aula particular em abril. E agora a gente está em setembro, fim de setembro, e eu tô com, assim, pouquíssimas aulas vagas. Tem gente que, eu queria muito ter aula quarta-noite. Daí eu viro e falo, peraí, então, vou colocar você na lista de espera, qualquer coisa eu aviso. Então, É que glória a tem Deus. os horários que normalmente busca mais também, né? E tem os É. horários que nunca funcionam. Igual, eu dou um parabéns para quem consegue fazer aulas sexta-feira à noite. Nossa, que horário ruim. Toda vez alguém Uhum. pega e desiste e muda de horário. Porque você chega do trabalho sexta-noite, você só quer fazer uma coisa divertida, sair um Uhum. pouco, descansar. Então eu sempre sugiro outros. É. Anne, conta pra gente um pouquinho assim de perrengues, histórias engraçadas, coisas que foram difíceis, mas que você superou, obviamente. Desse quase 2 anos, você já completou 2 anos, você tá aí. 2 anos. Conta aí alguma coisa legal pra gente. Ai, Tem gente, tanta coisa coisa. legal. Olha, tem muito perrengue, eu vou dizer. Até é difícil pensar um. Tem muita coisa, muita coisa. Assim, deixa eu tentar pensar coisa que não exponham queridos. Não, até mesmo com o idioma. Eu lembro umas vezes que você comentou algumas coisas assim que tem na faculdade e que você ficava super com raiva porque tipo, você entendeu, é outra palavra, mas você entendeu. Eu tô tentando pensar assim, ou que seja de boinha. O que acontece disso da língua? Existem coisas que, de fato, a língua portuguesa é maravilhosa, só que tem coisa que muda muito pouquinho. Por exemplo, a palavra percepção, em português do Brasil, em português de Portugal é percepção. Ou a palavra concepção, aqui é concessão, recepção, recessão, e assim por diante. E é o clássico aqui, o evento de recepção dos calouros, a recessão de calouros. Eu ficava, gente, que recessão, o que está acontecendo? O que está acontecendo com isso aqui? Mas, para mim, um perrengue disso foi entender que eu precisava me adaptar bastante ao idioma nesse sentido, porque às vezes pra gente é muito, vou colocar assim, é muito óbvio o que eu quero dizer. Às vezes eu falo uma coisa errada. Se a gente parece que nosso jeitinho assim, a gente vai tentar encontrar um caminho de entender. E aqui realmente tem palavra que pra gente é óbvio o que a gente queria dizer,
E eu tinha que me acostumar mesmo a entender isso. Então, foram várias provas que eu ia lá, não ia tão bem, falava, gente, deixa eu ver o que eu escrevi de errado. Aí eu pegava a prova e era isso: concessão, exceção, percepção. Então, eu fui me adaptando mesmo ao idioma. E o que acontece muito entre eu e minhas amigas é, às vezes, esses dias eu virei para minha amiga e falei para ela, amiga, vamos sentar naquele tamburete ali. Daí ela virou pra minha cara e falou, tamburete? Aí eu, tamburete. Aí ela, tamburete, amiga, o que é tamburete? Ela é portuguesa. E aí eu, assim, amiga, lá peguei, era um banquinho. E assim, tamburete eu roubei dos meus alunos, são de Goiás. Daí o que acontece? Tem muita palavra que a gente usa normalmente que aqui não faz o mínimo sentido. E o que eu e Uhum. meus amigos a gente acaba por fazer muito, às vezes a gente desiste e fala, sabe aquele negócio em inglês? Então, desisto de falar caneta, estou falando uma palavra lá e outra palavra em inglês. E a gente muda e vira para o inglês e fala uma outra coisa, porque aí a gente se entende. Então, isso é Mas interessante porque muita gente acha que vai para Portugal e vai arrasar, né? Tipo assim, lógico, é muito absurdamente mais fácil, né? De você entender. Ainda mais a gente, como você falou, a gente tem um perfil mesmo, independente do idioma, de buscar um caminho para entender. com Né, a gente certeza fica, até mesmo em outro idioma que a gente nunca nem ouviu, a gente olha a expressão, a gente faz uma entende o mímica, ambiente, faz uma mímica, faz alguma coisa. Mas sim. nem sempre essa boa vontade é recíproca, né? E também tem aquilo também de são países diferentes, com culturas diferentes, com posturas diferentes. Igual o pessoal sempre fala que chega em Portugal e acha tudo muito grosso, porque eles falam muito firme. Então, é, uma vez eu conversando com uma amiga e o pai dela, eles estavam conversando e a gente estava falando disso, de, por exemplo, se eu chego, você, irmã, eu falo assim, irmã, você tem horas? Você sabe, no íntimo do seu ser, que eu tô perguntando que horas são. E aqui é super comum virar e falar, tenho. Acabou, fim, ponto final, tenho. E aí você fica, oi, tudo bom? Então, que horas são? Então, esse tipo de coisa que pra gente, a gente é meio, não fala diretamente, puxa um jeitinho, faz uma brincadeirinha. Aqui eles são mais diretos. Então, normalmente, o pessoal chega aqui e tem essa má impressão no começo. Mas com o tempo você aprende a amar, com o tempo você aprende a entender, com o tempo você aprende a ver Uhum, que existe uma beleza nessa diferença. A gente tem o que aprender e o que ensinar sempre. Então, uhum, você aprende a perguntar diretamente: Olá, tudo bem? Que horas são? Teve uma vez que eu uhum. estava no hospital, mulher, daí eu precisava de um documento. E esse documento eu tinha ouvido falar que dava para fazer no hospital, você não precisava ir no lugar lá, que é o número de utente, que é tipo a carteirinha do SUS aqui. Daí eu Uhum. cheguei na moça lá e falei assim, oi, tudo bem? Aqui você faz o número de utente? Ela, minha cara, faz. Continuou trabalhando no computador. Daí eu, e como eu faço para fazer meu número de utente? Daí ela, é só você vir aqui e pedir. Daí eu, oi, tudo bem? Eu quero meu número de utente. Então, assim, é o tipo de coisa que pra gente acaba que a gente estranha no começo muito. A gente é fácil você se frustrar, é muito fácil você se frustrar, mas dependendo do jeito, se você é o que eu falo, sempre quando eu vou conversar com alguém sobre migração, eu reforço o quão é importante você criar, não só você levar a sua, mas você criar uma nova rede de apoio. Uhum, Então, sim. assim, Mas antes de entrar nessa rede de apoio, que é muito importante realmente, aproveitando que você falou essa história do hospital aí, conta o que você teve já de experiência de sistema de saúde e ah, como foi, né, como é sistema de saúde aí para você. seguidores vão achar que eu não gosto de Portugal. Eu amo Portugal, eu amo morar aqui, que é muito bom. Mas aqui na minha cidade eu não tive uma boa experiência com o hospital. Teve uma vez que eu tava com uma baita de uma tosse, nossa, absurda. Eu lembro, porque eu mandava áudio tossindo falando, irmã, socorro. E aí eu fui pro hospital e imagina, eu entrava no trabalho 6 horas no centro e era andando uns 15 minutos no hospital. Daí eu fui andando, cheguei lá, assim, vai, umas 10 e meia da manhã.
foi passando tempo, eu desfalecida de tosse no inverno. Eu fui de novo, já tinha passado pela, como chama? Quando você Triagem. triagem, obrigada. Tinha já passado pela triagem, eu volto lá e explico, falo assim, oi amigo, tudo bem? Então, eu queria saber se vai demorar, porque eu preciso ir embora. Eu vou trabalhar em tal horário e queria saber se, né, se vai demorar tanto. Daí ele falou assim, não, tranquilo, não vai demorar não. Se chegar até, ele, que hora você vai ter que sair? Foi super gente boa, esse homem, foi muito gente boa. Que hora você vai ter que sair? Daí eu, umas 5h30. Ele, tudo bem, se até 5 horas você não for atendida, vem falar comigo e a gente vai lá falar com o doutor X. Maravilha, eu esperei até 5 horas, então eu tinha chegado 10h30 da manhã, era 5 horas da tarde, eu ainda Meu estava bem Deus. tranquila na fila. E quando eu fui falar com esse médico, ele gritou horrores comigo. Gritou horrores. E eu, doente, sabe quando você fica sensível, doente? Nossa, pra mim, eu olhava pra cara dele, eu, tipo assim, mas o fulano pediu pra eu falar com o senhor, que eu só tô falando que, fazendo aqui a minha instrução, né? E aí ele foi muito grosseiro comigo. Eu entendo que ele estava trabalhando, tinha outras ocupações na cabeça dele e tudo mais. Mas aí eu saí daquele hospital, arranquei minha pulseirinha amarela, saí, fui andando, eu fui chorando do hospital até minha casa. Eu pensava, Senhor, o que eu vim fazer nesse país? Oh não, que vida horrível. Aí eu cheguei em casa, joguei uma água fria no corpo, fui trabalhar, porque não tinha como eu pegar folga nesse dia. E aí no trabalho eu já fui acalmando um pouco mais, fui, não, tá tudo bem, vai passar, amanhã é um outro dia, é um outro momento, amanhã a gente vê o que faz. Então, assim, eu não tive uma boa experiência. Eu fui no hospital também acompanhando uma amiga e também foi uma demora muito grande para a gente ser atendido. Mas talvez seja porque o hospital daqui da minha cidade, ele atende toda a região. E Uhum. Portugal está passando por umas situações políticas, econômicas e gerais, absolutas. Então, assim, tem muita gente para pouco funcionário. Então, é uma demanda muito alta. Então, acaba que, às vezes, não tem como suprir essa demanda. E você já chegou a precisar de ir em um médico num consultório, alguma coisa assim, fazer um exame, coisa assim? Então, eu vou falar assim, eu burlo esse sistema porque minha irmã é médica, tudo bem? Então, se eu preciso de alguma coisa, eu pergunto pra minha irmã. Mas eu sei como funciona aqui em Portugal, porque assim, quando você tira esse número de utente, você pode ser alocado para um médico de família. Então, se eu preciso de uma consulta, eu marco gratuitamente com o meu médico de família. No hospital, igual isso que eu falei, se você precisa de um serviço de urgência, você paga uma taxa pequena, mas você paga. Não é 100% gratuito. Uhum. Então, você tem essa possibilidade de marcar assim. Mas, por exemplo, consulta de especialidade é bem demorada para a gente encontrar. Mas também depende da região. Aqui em Faro demora. Uhum. E o que que você é, teve cuidado ou não teve cuidado em relação à sua saúde, assim, saúde mental, saúde física? Você tem alguma coisa no seu hábito, assim, que para tentar manter a sanidade na vida de imigrante? Olha, saúde física, para mim, foi importante. Assim, logo no começo, era um tempo de vacas bem magras, então eu não tinha muita possibilidade de fazer uma baita compra no mercado com tudo que eu quisesse, tudo que eu achasse que dava. Então, muitas e muitas vezes era macarrão e atum, de noite atum com macarrão. Então, era isso que a gente tinha para hoje. Mas assim que foi possível, eu já fui adaptando a minha alimentação para ser mais equilibrada. Eu tenho como você bem sabe, é muita dor de cabeça. Então, para mim é muito importante ter uma alimentação mais integrada. Então, agora que eu já estou com mais estabilidade aqui, para mim isso é uma prioridade. Assim como o exercício físico. Até eu ir para o Brasil em junho, eu estava fazendo academia, eu estava indo 4 vezes por semana, eu estava treinando bonitinho mesmo. E aqui, como eu ainda estou nova no bairro, faz 2 semanas que eu me mudei, 3, não sei. Então, eu ainda estou procurando, mas eu estou saindo para dar uma corrida, dar uma andada todo dia. Porque esse tipo de coisa dá, de fato, ciência é real, equilibra a nossa cabeça. É muito importante. Então, para mim, foi ter uma alimentação regrada e ter, tipo assim, uma rotina de movimentação física, para mim foi muito importante como uma prevenção a uma saúde mental desbalanceada. Confesso que para mim
esse foco era muito na minha dor de cabeça e em eu não quero enlouquecer. Então, deixa eu ir para academia, deixa eu fazer um pouco, deixa eu treinar um pouquinho, porque é muito importante. Agora, realmente, cuidados com a saúde mental é aquilo que, em primeiro lugar, que eu coloco é, com certeza, você entender por que você está aqui. E no meu caso, essa vinculação tão forte com eu estar aqui diante de uma palavra de Deus, eu estar aqui por obediência, é eu entender que a minha fé está me segurando nesse lugar. Então, assim, isso para mim, muitas vezes que eu estava angustiada, que eu estava preocupada, que eu não sabia o que ia acontecer, eu parava, Senhor, é minha provisão, tudo bem, amém, amanhã é outro dia, basta cada dia seu próprio mal. Em segundo lugar, a rede de apoio. Então, assim, não só as nossas pessoas, a nossa família, os nossos amigos, no meu caso, meu noivo, mas a gente criar vínculos saudáveis com as pessoas daqui. Porque é muito fácil a gente, como brasileiro, chegar num lugar e só falar com o brasileiro. Isso é muito comum. Nossa, e você vê a pessoa que não tem um amigo do lugar, só tem amigo brasileiro. E não que seja ruim, é muito bom a gente estar junto com gente que entende a gente. Só que, às vezes, quando a gente acaba por fazer isso demais, a gente não desenvolve essa compreensão da cultura, a gente não desenvolve essa empatia pela cultura, a gente não aprende as coisas de outro jeito, a gente só fica ali na nossa bolinha de pessoas que amam o Brasil. Então, é interessante a gente também gerar esse tipo de coisa. Além do mais, quando a gente vai criando essa rede de apoio, acaba que muitos dos perrengues a gente se encontra ali. E é muito importante isso. Nossa, é muito E importante. essa questão da espiritualidade e tudo mais, você tem uma igreja aí também. Como é que foi buscar essa igreja? Como é que foi isso? Então, eu tô aqui faz 2 anos e eu fiz no primeiro ano que eu tava aqui parte de uma igreja, fiquei bastante tempo lá e comecei a orar sobre receber um direcionamento para ir para uma outra igreja. E aí eu estou nessa igreja desde dezembro, no começo de dezembro. E é maravilhoso. Isso é muito importante. Até quando eu estava voltando no Brasil, eu não tinha casa, né? Não tinha como. Eu ia voltar e vir. E os meus pastores já super abriram a porta da casa deles. Não, quanto tempo você precisar, já pode estar aqui. Então, eu tô com eles lá e eu faço agora parte do Ministério mesmo de Intercessão e a gente tá junto com jovens e tudo mais. É muito importante isso para não só ter uma conexão com Deus, não só estar realmente em obediência, mas para ter esse senso de comunidade. É muito importante. Eu acho muito interessante, eu falo para muitas pessoas isso, que a igreja, né, assim, a gente é cristã, mas independente de qual religião for, mas essa comunidade é como se a gente tivesse família em qualquer lugar do mundo. Com Né? certeza. Você vai para um outro estado dentro do Brasil mesmo, ou então você vai para um outro país, e aí você chega dentro dessa comunidade, parece que é sua família, sabe aqueles primos que você quase nunca vê, mas é quando você vê, nossa, oi primos, tudo bom? É tipo essa sensação, então é muito bom, assim. Lógico que igrejas são feitas de pessoas, né? Então é sempre bom lembrar que pessoas são falhas, e há falhas dentro de qualquer lugar, dentro de qualquer comunidade. Mas ter esse propósito em comum ali, tipo, né, todo mundo tá ali no mesmo propósito dentro do cristianismo, dentro de uma religião, e aí é muito gostoso a gente estar tá envolvido também com isso, e é sempre um bom start, assim, talvez, para os seus relacionamentos no lugar novo que você vá, né? Com certeza. E uma curiosidade também disso de psicologia, fazer parte de uma fé, mesmo qualquer fé, mas aí a gente tem até uma estatística comprovando isso em relação ao cristianismo, é um fator de proteção contra a depressão e suicídio. O que isso significa? Quando você tem uma fé, você tem esse sistema de crenças, você tem essa comunidade dando apoio, você é menos propenso a desenvolver ideação suicida, a desenvolver pensamentos depressivos. Então, tudo isso, de fato, é cientificamente comprovado que ajuda a gente a ter uma estabilidade mental maior. E isso que você falou, de dar esse start nos relacionamentos, com certeza. Eu comecei a trabalhar na escola que eu estava trabalhando porque eu conheci alguém na igreja. Eu comecei realmente a sair mais com as pessoas, a conversar mais com as pessoas devido a essa comunidade. E muito importante também é esse gerar de vínculos significativos.
às vezes, dependendo de onde você tá, eu pensei aqui, na minha cidade, é tipo uma cidade super animada, assim, no verão, tem festival de música, tem não sei o que, super animado. É muito fácil você encontrar pessoas para você curtir. É muito fácil. Você está viajando, você está fazendo intercâmbio, você está começando a emigrar, sempre vai ter alguém para, cara, vamos lá fazer um negócio muito legal. Sempre vai ter. Agora, vão existir momentos onde realmente você vai precisar trabalhar coisas dentro de você, porque quando você se torna um imigrante, você descobre muito sobre você. E às vezes essas coisas não são as mais divertidas do mundo para saber sobre você. Às vezes elas são um pouquinho dolorosas, às vezes são cansativas, às vezes você olha e fala: meu Deus, achei que eu tinha resolvido isso, não está bem resolvido. Então, esse gerar de vínculos significativos também, onde você pode sentar, tomar um café com seu amigo e falar: amigo, socorro, amigo, vamos orar comigo, que eu tô só o pó da rabiola. É muito importante também. Sim. Aproveitando essa sua reflexão, me conta assim, o que você vê de evolução da Ania de antes de ir para Portugal e de hoje? Com certeza, maturidade. Assim, com certeza, com certeza, com certeza. Eu gosto muito de brincar, gosto muito de fazer palhaçada, gosto muito de conversar as coisas assim. E eu já era tida como uma pessoa madura quando eu estava no Brasil. Eu trabalho desde os 16 anos, eu faço minhas coisas, eu nunca deixei de cumprir com minhas responsabilidades. Então, externamente, dava para virar e falar assim: não, menina madura já, tá tranquilo. Deve ser por isso que os meus pais deixaram eu vir morar em outro país com 19 anos. Então, assim, já existia, assim, mas estando aqui, isso me levou a um nível muito diferente de maturidade, uma compreensão muito maior de uma maturidade emocional e uma maturidade espiritual. Estando aqui também, eu conheci um outro significado do que é devoção, porque eu sou mesmo cristã, próxima do Senhor desde os meus 12, 13 anos por aí. E eu sempre estive dando a igreja. Nesse ano que eu passei de vir para cá, eu estava na igreja 4 vezes por semana, se fechava. No último mês, eu literalmente estava indo na igreja todos os dias. Então, eu sempre estive dentro desse contexto, mas estar aqui me trouxe um novo entendimento sobre o que significa amar ao Senhor, sobre o que significa obedecer, sobre o que significa ser devota. Então, tudo isso também me levou a um lugar de maturidade maior, porque me trouxe esse senso de, eu posso colocar isso, essa realidade, assim, pesou a realidade em mim. Eu falei: tá, ok, tudo bem, eu estou entrando na vida adulta, tudo bem, eu creio no Senhor. Então, eu percebi, assim, que dentro de mim, das minhas emoções, da maneira com que eu lido com as coisas, eu tenho até as minhas colegas da faculdade aqui, ou o pessoal é católico, mas normalmente assim, minha tia-avó é católica, ou o pessoal, assim, nunca entrou dentro de uma igreja. E mesmo as minhas amigas que não são cristãs, nunca fizeram parte desse meio de igreja, elas vivem comentando. Porque acontece alguma coisa caótica, e a minha primeira resposta é: Deus proverá. Perdi a casa, Deus proverá. Estou sem trabalho, Deus proverá. Não sei como é que vai ser no mês que vem, Deus proverá. Então, essa concepção de fé, de provisão, de entender que onde existe uma palavra tem provisão e que eu posso realmente confiar e ir com tudo, nossa, mudou completamente. Porque antes eu falava essas coisas porque tá na Bíblia, mas hoje vivenciando é a realidade do meu coração, sabe? Viver isso na pele não tem explicação, né? Para quem acredita em tudo isso e presenciar, sentir na pele, não é outra coisa. E teve alguma crença limitante, assim, uma mentalidade que você fala: não, isso eu nunca vou mudar, mas que realmente mudou muito que nesse tempo de imigração? Deixa eu pensar. Não sei dizer. Assim, eu acho que eu sempre pendi mais pro outro lado. Eu facilmente passo uma vibe de ser meio pessimista, porque faço minhas brincadeiras assim, meio ácidozinho, assim, meio sério, meio, tá, mas se der errado, amém. Mas, diante das coisas, das circunstâncias da minha vida, eu sempre achei que era possível dar um jeito, sabe? Sempre. Algum jeito vai dar. Então, esse golezinho de esperança talvez me ajudou a não ficar agarrada a nenhuma crença limitante. Mas o que eu percebi realmente que eu precisei mudar minha cabeça totalmente vou colocar assim,
vou ter que... É engraçado falar de saúde mental e eu virar e falar isso daqui, mas o que eu precisei tirar totalmente da minha cabeça, porque isso me segurava para trás, é eu, vou colocar aqui, me amar demais, no sentido assim, não talvez me submeter a processos porque, ai, vai doer, vai ser desconfortável, ou eu não querer fazer alguma coisa porque, ai, não sei, vai ser... Na verdade, você tira um pouco da sensibilidade, né? Ser excessivamente sensível às coisas, né? Sim, com certeza. Então, para mim foi isso, assim, de eu entender de, tipo, eu estar aqui na minha vida, eu sei que tem muita gente que sai do Brasil para ter uma vida melhor e tá tudo bem isso. Uhum. Mas eu não saí do Brasil para ter uma vida melhor. A minha vida no Brasil ia ser, humanamente falando, muito melhor do que a vida que eu tenho aqui. Eu não saí do Brasil para ganhar algo para mim. E quando eu cheguei aqui, eu de fato não ganhei algo para mim. Mas eu pude entender com muito mais fé, muito mais clareza o que o Senhor queria dizer. E diante Uhum. dessa provisão, muitas vezes, eu brinco muito disso com o Gui. Toda vez que a gente está fazendo algo legal, a gente vira e fala quem diria, e a gente fica usando quem diria, e fica falando, Alto São Pedro, Secap, quem diria, ele está aqui. Quem não Mas, sabe, Alto São Pedro e Secap são os bairros lá que eles moram em Taubaté. e assim, é muito improvável, e às vezes a provisão de Deus é comer um lanchinho pronto sentado na calçada, e às vezes é dar uma voltinha de Tesla e comer num restaurante super legal. Então, Uhum. assim, entender isso, entender que no dia do pão de forma e no dia do sushi é o mesmo amor de Deus que me cobre, me traz uma paz imensa. E eu É. precisei desvincular minha cabeça de o que significava provisão, o que significava cuidado quando eu cheguei aqui. Porque aqui eu fui entender muito mais, sabe? Muito melhor. Outra mentalidade. Falando em Gui, né? Conta um pouco pra gente como é que. Porque assim, ó, você falou, né, que vocês começaram a namorar um pouquinho antes de você ir para Portugal. Aí você foi para Portugal, passou um tempo, ele foi para. Você foi para Faro, né? Exatamente. E ele foi para depois para Lisboa. Como Exatamente. foi ter um relacionamento assim aí em Portugal e a distância, né? De certa forma. Olha, eu não, assim, Fale o quanto você quiser, ou não fale. não, eu Fica à tô pensando, vontade. qual que é a ideia aqui, assim. Relacionamento à distância é uma coisa que você, né, pra gente no meio cristão é bom e é ruim. Pra todo mundo é bom e é ruim, mas a gente no meio cristão é bom porque acaba que a gente conversa muito, a gente se conhece muito. A gente tem todo o tempo do mundo para conversar, para se conhecer melhor. E é ruim porque de fato faz falta ter alguém perto de você mesmo, alguém que você chorar as pitangas ali junto, alguém que você rir a vida junto, faz falta. Mas assim, é muito interessante porque a gente estando assim em lugares diferentes, é muito evidente, se você para olhar 5 minutinhos, o quão diferentes são os processos de Deus na nossa vida. Então, até que a gente se case, nós somos duas pessoas separadas, diferentes, cada um vivendo sua vida. A gente se ama muito, nossa, eu passaria o dia inteiro olhando para a cara dele somente porque ele é lindo. Entretanto, a gente entende que o Senhor trabalha na vida das pessoas de forma diferente. Então, olhar para a vida dele lá e olhar para a minha vida aqui, parece que é um planeta totalmente diferente do outro. Então lá ele tá com família, ele tá numa igreja muito maior, ele tá trabalhando full time na igreja. E aqui eu tô na faculdade, eu tô indo, tipo, começando muitos projetos na igreja aqui local. Então não conheço ninguém, né? Não tenho família aqui, então eu sou muito acolhida pelas pessoas que realmente é Jesus, porque não me conhecem, não tem por que me acolher. Mas o Senhor vai direcionando todas as coisas. Então, a coisa que eu acho mais preciosa do nosso relacionamento EAD é ver essa diferença, essa subjetividade dos processos de Deus na nossa vida. Para a gente tenta se ver o máximo possível, então às vezes é todo mês, às vezes não, às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos. Então isso também trabalha muito a minha ansiedade, meu espírito de Mônica Geller, controladora, que quer tudo no tempo que ela quer. Então, por conta de que às vezes realmente não dá, às vezes a gente não tem como conciliar esses dois cronogramas aí. Uhum. Mas eu acho muito bom.
E os planos, assim, também eu sei que envolve ele, mas no sentido de curso, porque você tá meio que encaminhando para o último ano agora, né? Daí, assim, Eu estou no último ano, eu vou acabar em Você maio. tá no último. Isso, maravilha, bênção de Deus. Mas quais são os planos? Você falou que não quer continuar nessa faculdade, você já está pensando em outra, o que você está pensando aí para os próximos planos? Se você puder compartilhar. Claro, claro. Então, tem essa questão de que a gente está à espera de uma palavra do Senhor, no sentido de que eu sei que o meu tempo aqui nessa cidade não vai ser longo, sempre soube disso e estou muito feliz com isso, porque apesar de que eu adoro morar aqui, aqui é uma cidade que é sempre ensolarada, sempre bonita, tem praia, muito gostosa, mas eu entendo que eu quero experimentar outras coisas também. Então, eu cheguei aqui sabendo que eu não ia ficar muito tempo, já no meu espírito. Então, eu sei que eu vou para outro lugar. Só que a gente também está esperando uma questão de documentação para ver o que vai fazer. E, especialmente, é muito mais importante, a gente está à espera de uma palavra do Senhor. Então, se o Senhor falar para a gente ficar um tempo em Lisboa, servir nossa igreja lá, a gente vai ficar lá um tempo. Se não, pode ser que a gente vá para outro lugar. Os dois são bem desapegados, graças a Deus. Então, se mandar a gente para o Japão, a gente está com a mala pronta. Se mandar a gente para a Espanha, a gente está com a mala pronta. Se mandar a gente para a Alemanha, a gente está com a mala pronta. Então... Me chama nesse último, por favor. Irmã, para ir caminhando aí para o nosso final, eu preparei um jogo, sabe, bate-bola, jogo rápido. Meu Deus. Fala uma palavra e você fala o que vier, a primeira coisa que vier na sua cabeça. Mas é só pra gente dar uma descontraída no final aqui. Posso começar? Claro. Amor. Deus. Meu amor. Realização. Obediência. Frustração. Expectativa. Saúde. Alcançável. Não é conquista. Obediência, estar aqui. Uma saudade. Minha família, com certeza. Irmã, eu queria muito te agradecer por ter aceitado essa doideira aqui que eu tô fazendo, essa primeira temporada. Eu tenho, assim, muita felicidade pela sua vida. Eu vejo o quanto Deus atua nela. Assim, a sua vida, para mim, é uma inspiração da ação de Deus, né? Da sua obediência de Deus também, porque né, não adianta só o agir se a gente não obedece, né? Então, na verdade, você me inspira muito nessa obediência, nesse relacionamento com Deus. E eu sou muito grata pela sua vida, muito grata a Deus por ter, de uma certa forma, nos unido, mas apesar da distância e tudo mais, a gente ainda continua bastante próxima. E eu desejo toda felicidade, prosperidade, saúde nessa sua jornada, no seu casamento que está por vir, né, daqui a um tempo. E que Deus realmente, assim, abra todos os caminhos dele, feche as portas que não foram para você. E muito obrigada por ter participado do podcast. Eu que agradeço, é uma honra. Eu sei que eu falo, a minha família é muito importante para mim, é uma base muito importante para mim. E poder contribuir, seja numa foto, seja num vídeo, seja num podcast, na sua jornada também é muito importante para mim, é uma honra. E saber que, olhando assim a tua vida, a tua jornada aí no Canadá, o quanto isso também te trouxe coisas extraordinárias, não só coisas que a gente pega, encosta e fala que legal, mas coisas que a gente vive no nosso espírito, no nosso coração. Então eu também fico muito honrada de poder fazer parte disso. E quem sabe uma outra temporada aí, outro tema que eu possa ajudar, eu já volto aqui, a gente já faz outro bate-papo. Com certeza. E eu esqueci só de uma, na verdade era para ter feito isso antes, mas tudo bem, eu sou iniciante nesse processo. Para você dar uma dica, se você tivesse, quem escutou a gente até agora, né, tá com interesse de ir para Portugal, talvez, que dica você daria para esse novo imigrante, para essa pessoa que quer morar fora, o que você diria para essa pessoa? Se apegue no Senhor, faça bons amigos, porque isso vai com certeza sustentar a sua jornada. É aquilo, ter essa força intrínseca do Senhor, realmente ali cuidando do seu espírito, e quando você tem bons amigos do seu lado também te ajudando a carregar o peso,
é tudo que você precisa para fazer isso dar certo. Vão ter dias muito difíceis, vão ter dias muito incríveis e vão ser intensos, mas a gente vai aguentando junto. É isso aí. Bem, para quem escutou até agora, muito obrigado mais uma vez. Todas as minhas redes sociais, inclusive esse podcast, você pode encontrar no YouTube, no meu canal Elora Lopes, no Instagram Elora Lopes, no Spotify é Imigrantes que Inspiram Podcast, e também temos o Instagram do podcast Imigrantes que Inspiram, onde provavelmente vai ter alguns cortes, algumas coisas assim. E eu queria deixar esse espaço também, Ana, se você quiser compartilhar, e para quem quiser buscar uma aula de inglês, para quem quiser saber da sua vida em Portugal, quais são as suas redes sociais? Olha, no Instagram você me encontra como @Anialardo, ANNA, tem que soletrar que não é difícil, mas lá você pode entrar em contato comigo para ter aulas de inglês, ou se tiver alguma dúvida em relação a vir para Portugal, como funciona, o que precisa fazer, como é o Algarve, o que você precisa, pode mandar lá que eu vou com certeza responder com muito carinho. Muito obrigada, gente. Até o próximo. Tchau, tchau. Beijinhos.